palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Palavras de esperança, eu sou João Batista. Hoje trago até vocês a leitura que está em Atos 5, de 1 a 16. A mentira destrói, a palavra liberta. Vamos juntos nessa reflexão, dando início aí a mais uma semana cheia da graça, do amor, da bondade e da presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias dispor livremente dessa quantia? Por que imaginastes isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Uns moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também tua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: Dize-me, mulher, foi por tanto que vendestes o vosso campo? Respondeu ela: Sim, por esse preço. Replicou Pedro: Por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, hão de levá-lo também a ti. Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta, levaram-na para fora e enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade, a todos que ouviram falar desse acontecimento. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo pelas mãos dos apóstolos muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém, afluía muita gente trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Só lembrando, irmãos, na leitura de sexta-feira, nós meditamos versículo 36, Atos 4:36. Assim José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Então, eles vendiam as coisas e partilhavam, davam uns aos outros para que ninguém passasse necessidade. Era uma realidade da comunidade daquela época. Lembra que eu disse que ninguém era obrigado a vender? Ninguém era obrigado a vender. E essa verdade está aqui, versículo 4 de hoje. Acaso não podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido não podia dispor livremente dessa quantia? Pedro está perguntando para Ananias: Ananias, alguém te obrigou a vender o campo? Com certeza a resposta seria não.
Agora, se você vendeu com o intuito de repartir com a comunidade, por que você não fez isso de livre vontade, de coração? Teve que reter uma parte? Mas o assunto central aqui do versículo 1 ao 11, queridos irmãos, é a combina mentirosa daquele casal, de Ananias e Safira. Eles venderam e quiseram reter uma parte do dinheiro e mentiram a respeito do valor. O assunto central aqui é a mentira. Aí você poderia falar assim, Pedro matou um casal. Não, Pedro não matou ninguém. O que mata é a mentira. A mentira matou um casal. Agora, se aquilo foi um sinal que Deus quis dar, mostrando a importância de viver a verdade, aí, eu já não sei te explicar e nem vou inventar. O que eu sei dizer é que a mentira nos mata. A mentira nos escraviza. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Imagina a força que tem uma conversa, uma decisão de um casal. Esse casal decidiu mentir em comum acordo para aquela comunidade que começava. Foi uma mentira combinada. Esse texto ele quer mostrar para nós o estrago que faz a mentira na vida de um casal. O estrago que faz a mentira na vida do esposo, da esposa. E até parece uma palavra que ela nos amedronta. Pensa, as pessoas ficavam, a palavra vai dizer que as pessoas ficavam, sobreveio grande pavor a toda a comunidade, a todos que ouviram falar desse acontecimento. Mas Pedro deixou muito claro que ninguém era obrigado a vender nada. Alguém te obrigou a vender o seu terreno? E se você vendeu, você não podia dispor de tudo em favor da comunidade? Ninguém era obrigado a vender. O que a palavra quer nos ensinar é o peso que tem a mentira na vida das pessoas, na vida de um casal, na vida de uma família. A mentira destrói, a mentira, ela está ligada direto a Satanás, porque Satanás, ele é o pai da mentira. Quando nós mentimos, infelizmente, irmãos, nós estamos amarrando as nossas mãos, os nossos pés, estamos nos tornando escravos. Escravos. E ser escravo do diabo é triste demais, gente. Então você que está me ouvindo, aprenda uma coisa. Não tem meias verdades. Não tem meias mentiras. Ou é verdade ou é mentira. Não tem meio termo diante dessa triste realidade. E às vezes nós vemos aí, eu converso muito com casais, Casais que infelizmente a mentira tomou conta, tanto da mulher como do homem. Que tristeza! E aí nós vemos o que com consequência da mentira? Destruição. Eu já falei isso aqui, eu fico assustado quando eu vejo, às vezes estou em algum lugar e vejo que a esposa não pode tocar no celular do esposo e vice-versa. Eu fico olhando aquilo e no meu ninguém mexe, não sei o quê. E eu fico olhando aquilo e falei, meu Deus, qual a razão mesmo? O que está escondendo? Por que disso? Outra vez que eu falei isso aqui, algumas pessoas ficaram chateadas comigo. Não tem problema não, pode ficar de novo. Eu já disse aqui em casa, tanto a minha filha como a minha esposa, revira o meu, fica à vontade, tá aí. Não tem nada a esconder de ninguém. Muito menos da minha casa, onde a verdade tem que prevalecer. Irmão, irmã, se da sua casa, no seu casamento, entre você e seu marido, entre vocês e seus filhos, a verdade não prevalece, tem alguma coisa de errada nessa casa. E em nome de Jesus, que a verdade comece a prevalecer antes que seja tarde demais. A minha vida e a sua vida, o nosso casamento, a nossa família, pertencem ao Senhor. Será que tem que acontecer algo ruim
para nós entendermos a importância da verdade dentro da nossa casa, a importância da verdade reinar nos nossos relacionamentos. Tem gente que se tornou escravo da mentira. É tão bom mentiroso que ele mesmo acredita na mentira que ele está contando. Se torna a sua verdade. Mente com tanta ênfase que qualquer pessoa que está em volta vai acreditar. Que tristeza. A mentira destrói. Entenda, a mentira sempre vai destruir. No momento inicial, ela pode não causar estrago. Mas no momento futuro, irmão, ela vai com certeza ter as suas consequências. Enquanto que a palavra de Deus, que é a verdade, ela liberta. A palavra é o próprio Cristo, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. E a palavra, sendo o próprio Cristo, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a mentira destrói, a palavra liberta e conduz à vida eterna. E aí nós vamos ver logo na sequência o poder dessa palavra que liberta, o poder dessa palavra que traz vida e não morte. Do versículo 12 ao versículo 16. Observe isso. Enquanto isso acontecia, essa triste realidade de ter aqueles que mentiam, que queriam enganar, que queriam dar uma de esperto, enquanto isso realizava-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Esse sinal aí logo acima, no versículo 1 ao 11, da morte de Ananias e Safira, que mentiram de comum acordo, querendo ou não, se tornou também um sinal. As pessoas entenderam naquele episódio o quanto que a mentira é prejudicial na vida de um casal ou até mesmo para a comunidade. É um triste sinal. Foi algo agradável que aconteceu? Não, foi algo muito triste. João, foi triste a morte? Foi triste a morte. Mas muito mais triste o que a palavra traz com detalhes. Eles combinaram na mentira. Eles combinaram para enganar. E isso, irmão, eu me lembro de um episódio, eu já contei isso aqui, quando eu era menor, né, quando eu era criança, aí com meus, se eu não me engano, eu tinha 8 anos de idade, mas era uma criança miudinha, né? E a gente percebe, e as pessoas não fazem isso com maldade às vezes, mas são episódios que a gente relembra, e eu lembro hoje, dou risada disso. No coletivo, no ônibus, a gente, abaixo de 5 anos de idade, não paga. Eu já entrava dentro do ônibus, o pai falava assim: passe de bar da roleta. Um dia eu fui passar, e o moço foi e perguntou: quantos anos que ele tem? O pai, com toda inocência: 5. Eu olhei pro moço e falei: não, eu tenho 8, já vou completar 9. Ai, resultado, o pai teve que pagar a passagem. E aí a gente passou pra frente, ele foi conversar: filho, o pai falou aquilo para não pagar. Eu falei: pai, eu tenho 8. E aí tá o detalhe, a criança não mente. Depois o pai foi pensar bem, foi conversar: não, filho, você tem razão, o pai não vai fazer isso mais não. E não estou contando isso para ensinar, o pai me ensinou a mentir, não é isso não, irmãos. É coisa que capaz que todos os pais que estão me ouvindo, todos os filhos já passaram por isso, né? De falar uma mentira e o filho rapidamente já desmentir. E ali ficou um grande ensinamento, tanto é que realmente isso nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu, né? Porque ali era algo grave. Era algo simples, mas era algo grave, que lá na frente poderia causar um estrago. Já imaginou se rapidamente ele não reconhece o erro e fala: não vou fazer isso mais, e realmente não fez? Por que eu estou contando isso que aconteceu comigo, com a minha família? É uma vergonha? Não é vergonha não. Vergonha se tivesse permanecido na mentira, se tivesse permanecido no erro. Isso é uma coisa que eu aprendi dentro de casa, é a verdade. Talvez foi um dos únicos fatos que eu me lembre de falar assim: não, aqui tentou dar uma de esperto. E graças a Deus, rapidamente foi corrigido.
Entende, irmão? Nós precisamos entender que a verdade deve sempre prevalecer na nossa vida. A verdade é libertadora. Custe o que custar, pese o que pesar, tem as consequências que tiver, mas a verdade precisa prevalecer. Por que muito relacionamento de pai com filho é tão complicado? Porque a mentira prevalece de ambas as partes. Prevalece do lado do filho, prevalece do lado do pai. E aí os dois ficam mentindo um para o outro. A verdade não existe ali. Não, filho, eu vou participar desse negocinho que você está realizando, aí não vai. Não, pai, eu vou lá no negócio que você está fazendo na empresa, não vai. Tá, fica mentindo, jogando um para o outro, é a responsabilidade, mas ninguém assume nada. Então nós vemos que é o estrago que a mentira faz dentro de uma família. Agora, a palavra termina dizendo que aconteciam prodígios, milagres e sinais pelo poder da verdade. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão, né? Estavam todos de comum acordo em oração. Dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores, porque viam o que estava acontecendo. Agora olha isso aqui, cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. Não era neles, era no Senhor, porque tudo que eles faziam era para a honra e glória do Senhor, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Acreditavam até que a sombra de Pedro curasse. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. A palavra liberta. Lembra do homem coxo que estava na porta do templo? E Pedro disse: ouro e prata não tenho, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. O poder da palavra, a palavra da verdade, a palavra de Deus, essa palavra cura, salva, liberta, santifica. Ela produz sinais, prodígios, milagres, curas. Enquanto que a mentira mata, a mentira destrói. Agora que tem um detalhe: você é livre. Você é livre. Escolha o que você quer para a sua vida: a verdade ou a mentira? Deus ou... Precisa terminar a frase, não, né? Senhor nosso Deus, diante da vossa presença, primeiramente pedindo perdão por todos os nossos pecados, por toda mentira que já saiu da nossa boca, tudo que nós já articulamos em nossa mente. A mentira destrói, a mentira escraviza, e nós queremos ser livres, livres pelo poder da sua palavra. Liberta, Senhor, os casais que me ouvem agora, liberta os casais da mentira, liberta os relacionamentos dentro de casa entre pais e filhos da mentira, liberta o relacionamento entre os amigos da mentira, e traz ao nosso coração nesse dia a graça da verdade, a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que santifica. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, querendo me encher somente da graça do teu amor e do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito Santo, Senhor, me dá a graça e a experiência de ser uma pessoa cheia de ti, para que não sobre espaço na minha vida para essas articulações diabólicas, para toda mentira, Senhor. Nós estamos vendo em nosso Brasil, por parte de muitos, não de todos, mas de muitos que estão na imprensa, o que a mentira tem feito com o povo que já sofrer ainda mais. Temos visto tantas mentiras, tantas articulações para destruir, para humilhar. E nós estamos te pedindo, Senhor, destrói toda mentira, que a verdade prevaleça, que a verdade venha cada vez mais entranhar-se em nosso coração, no coração do teu povo brasileiro, do mundo inteiro, que a verdade tome conta dos nossos corações, porque a verdade nos liberta, a verdade nos restaura, a verdade transforma a nossa vida. E nós nos colocamos diante do Senhor pedindo: derrama teu Espírito Santo, para que toda graça, toda bênção se confirme em cada coração.
Obrigado, Jesus, por essa palavra libertadora que o Senhor trouxe até nós nesse dia e já nos chamando a refletir sobre o poder da verdade. Enquanto a mentira destrói, a palavra liberta. Eu tomo posse da verdade que está na tua palavra e vos peço, liberta meu coração, minha alma, a minha história, a minha vida, a minha família e todos aqueles que eu amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.